O Internacional enfrenta o Flamengo hoje à noite com 2 alterações em relação ao time que começou a partida contra o Fluminense. Acompanhe. Ver Klemer treinando o Inter ainda é uma novidade. Contra o Flamengo será apenas a segunda partida do goleiro campeão do mundo como técnico do time principal. Durante os treinamentos, orientação não falta. Foi quando ele definiu a estratégia para hoje à noite. Nós vamos marcar forte o Flamengo, mas com a posse da bola nós vamos jogar, nós não vamos ficar atrás. Klemer não escondeu a escalação. Os jovens Caio e Otávio seguem na equipe. Eles serão os armadores, junto com D'Alessandro. No ataque, Leandro Damião. E o treinador pode comemorar um fato raro no Brasil. O time que entra em campo hoje à noite é praticamente o mesmo que venceu o Fluminense na última rodada. A única mudança é Juan, que volta de suspensão e entra no lugar do lesionado Índio. Mas a repetição, principalmente aqui, né, no Brasil, é importante. O jogador se sente bem em saber quem é o companheiro que está do lado, conhecer como é que joga, a característica de cada um. E quanto mais a gente der sequência, com certeza a gente vai ter resultado. E este resultado que o Klemer está falando não precisa nem ser a vitória. O mais importante nesse momento é o time cumprir as funções que tem que cumprir, né? Não, a gente está numa situação de, comigo no comando aqui, é o primeiro jogo que eu vou fazer fora, né? Um jogo diferente, é um jogo que a gente tem que somar pontos, se não conseguimos ganhar, mas também não podemos perder, porque nesse momento é bom a gente cada vez somar mais pontos para chegar ao objetivo maior, que é aquela zona da classificação da Libertadores. A permanência de Klemer no comando do Inter é incerta, mas logo nesse segundo jogo, ele já terá um reencontro com o Flamengo, clube que atuou antes de jogar no Beira-Rio. Eu tenho um carinho muito grande pro Flamengo, mas o maior presente que o Flamengo pode me dar é uma vitória do Inter, você pode ter certeza. Isso é um jogo de altíssimo risco para o Internacional e para os dois lados. O Internacional vencendo o Flamengo hoje no Rio de Janeiro, o Inter sobe 2 posições, fica 5 pontos, fica na área de alcance do G4, fica a 2 rodadas do G4, fica 5 pontos atrás do quarto colocado, que é o Atlético Paranaense, mas se perder, pessoal, o Inter fica apenas 5 pontos à frente da zona de rebaixamento. Do primeiro rebaixado, que é o Vasco. Hoje é o Vasco, né? Isso. É o Vasco da Gama. Embora tenha uma distância de vários clubes, 7, 8, 9 clubes entre o Internacional e esses. O Inter pode perder 2 posições, pode ser ultrapassado pela Portuguesa e pelo próprio Flamengo. Então o jogo é de risco, o Internacional tem que, no mínimo, empatar esse jogo hoje. Eu acho que o Klemer está pensando bem o jogo. Aliás, ele está pensando bem o Inter, desde que ele assumiu antes do jogo contra o Fluminense, no que diz respeito à concepção principal, o objetivo primordial. Ele usa, inclusive, esta frase, arrumar a casinha. Era o que o Inter precisava primordialmente. O Klemer estabeleceu uma modificação defensiva importante contra o Fluminense, que deu compactação ao setor. Ele aproximou 2 linhas, ele pediu para os jogadores simplificarem, ou seja, chegou, tocou na bola, dá balão. Ninguém sai tocando, bola, dá balão. Manda para longe, é assim que faz. Eu acho que isso era o mais importante. Contra o Fluminense deu certo. As peças mais ou menos se repetem hoje, porque o Jackson continua na zaga e dá uma velocidade um pouco maior ao setor, que era um problema também, embora seja o Juan, o seu companheiro hoje, não o Índio, como foi no último jogo. Eu acho que o Klemer está pensando bem o jogo. Acho que os indicativos são positivos para a partida. Eu só acho que, assim como o Dunga fazia, eu ainda discuto a não escalação do Forlan. Mas já estou entendendo. Entendo porque o técnico está lá, acompanha. Ele escalou um time equilibrado no segundo tempo contra o Fluminense, com o Caio do lado direito, o Otávio do lado esquerdo e o D'Alessandro centralizado com o Damião na frente. Recuperou o Damião, que é importante. O Klemer está nos mostrando, pelo menos nesse início de trabalho, que ele tem condições de ter uma longínqua carreira. É claro que é muito cedo, eu sei de tudo isso, mas o Baldassi tem razão. Ele está ajustando atrás para depois pensar em algo mais ali na frente. E talvez o jogo contra o Flamengo seja assim, né? O Internacional tem que se resguardar, porque o Flamengo também precisa da vitória, para daqui a pouco sair com um empate, uma vitória e tal. Eu só queria, desculpa eu usar o C, mas se acontecer do Inter ir bem hoje, ganhar o jogo, domingo vai ganhar do Náutico, encarreirar aí bons resultados. Acho brabo tirar o Klemer pro ano que vem. Acho brabo. O problema é a questão do prazo, né? Porque na semana que vem já é uma semana Grenal, já inicia a semana Grenal na segunda-feira, embora tenha um jogo no meio da semana, o Santos. Na Vila.
na Vila e no outro meio de semana Copa do Brasil. Já é a Copa do Brasil contra o Atlético Tá, mas Paranaense. tu imagina o seguinte, ó, olha que dilema que daí o Internacional fica. Tu mantém o Klemer e corre o risco de ter maus resultados nesses dois jogos. Não. O risco, o que eu aponto não é esse o risco. O risco é do treinador exatamente chegar na semana que vem e ter pouco tempo. Ele vai ter pouco tempo igual. Ele vai ter pouco tempo igual. Não adianta. E aí sim, tu traz um treinador por causa do Grenal e por causa da Copa do Brasil e esse treinador eventualmente perde. Sai desclassificado da Copa do Brasil e perde o Grenal. Com que moral ele vai iniciar o trabalho dele? Conhecendo o presidente Luiz, quando ele decidir, Baldassi, que vai contratar um técnico, o Inter fecha um técnico até a Copa do Mundo. Acho que vamos contratar um técnico. Aí até a Copa do Mundo acho que está desembarcando aí. Talvez depois da primeira fase da Copa do Mundo o Inter anuncie um técnico. A informação de momento em relação a técnico, os amigos, por favor, me corrijam se eu estiver equivocado, é a seguinte: o Inter tem um acerto verbal com o Abel Braga para 2014. E ainda está tentando convencer o Abel, que agora está na Europa com a família, a vir antes. A vir ainda nesse ano e o Abel não está querendo. É um acerto verbal. Enquanto isso, o Klemer vai ser técnico, talvez até o final do ano. Mas o Inter deixa uma portinha aberta, mesmo com um acordo verbal com o Abel, deixa a portinha aberta para a possibilidade do Tite sair do Corinthians e aí investir no Tite. Parece que essa é a condição de momento.